E aí galera, eu vou estar iniciando mais uma videoaula para o blog Codificando. Na videoaula de hoje eu vou mostrar um pouco sobre estruturas básicas do Java, como os comandos if, switch, for each, while, que a gente usa constantemente no Java, porque eu percebi que eu dei uma adiantada sem falar basicamente desses conceitos. Então agora eu estou voltando atrás para falar sobre eles, para a gente não perder certas coisas durante as aulas do blog. Aqui primeiro eu vou abrir o Eclipse, criar um projeto chamado if, depois vou criar outro switch, um for e um for each e um while, tá bom? Porque assim eu mostro exatamente como que cada um dessas estruturas funciona. E aí na próxima videoaula eu já vou começar a falar um pouquinho sobre orientação a objeto. Então vamos lá, o primeiro projeto que a gente vai criar é o if. Cria aqui tal, na pasta source, vem aqui, cria um pacote para ele, por exemplo, sei lá, pacote if mesmo, não, tá, então pacote modelo, sei lá, qualquer pacote que vocês quiserem criar aí. E aqui dentro cria uma classe chamada if. Lembra de colocar o i maiúsculo, ok? Nome de classe é sempre maiúsculo, tá bom? Lembre-se que isso aqui é apenas para ensinar, tá? Não é uma coisa que você vai criar, eu imagino, em nenhuma situação da sua vida. Então vamos lá, cria aí um main para sua classe, que é o método principal que vai rodar. E aqui dentro a gente vai criar um if. Qual que é a estrutura do if? O if ele recebe um parâmetro, ele é uma função nativa, ele recebe um parâmetro que é um booleano. Ou seja, aqui vai passar um true ou false. Ou seja, qualquer expressão que eu quiser que seja true ou false, eu quero verificar o valor, eu vou jogar aqui dentro. Então aqui no caso eu vou jogar um if true. Ou seja, se verdade, entre aqui nesse bloco. É assim que o if funciona. Se for verdade, digita verdade no console. E eu vou rodar isso aqui para ver se a palavra verdade aparece aqui embaixo. Então, vamos lá, run as Java Application. Olha lá que interessante, ele entrou, conseguiu entrar no if true. E se eu colocar um if false, o que acontece? Vamos descobrir. Não apareceu. Por que não apareceu? Porque o que eu passei para ele foi if mentira, ou if falso, if inverdade. Foi isso que eu passei para ele aqui agora. Então é óbvio que ele não vai entrar. Aí você fala, não, mas isso é ridículo. Não, eu concordo com você. É ridículo. Só que aqui a gente está analisando superficialmente. Mas e se eu tiver que fazer um controle sobre qual parâmetro está chegando em qual classe, para fazer uma validação qualquer? Então eu uso o if, entenderam? Agora, o if ele segue outra estrutura que se chama else. O else é o bloco em seguida. Como assim? É o se ou. Ou seja, if, else, se ou. Se mentira, entre aqui. Ou entre aqui. Então aqui dentro eu vou colocar o outro bloco é mentira. Vamos ver em qual dos dois que ele vai entrar. O outro bloco é mentira, tá vendo? Ou seja, quando o if falha, ele entra no else. Mas aqui no else eu posso ter outra estrutura, por exemplo. Vamos mudar aqui primeiro para if true. Se eu coloco o if true aqui, não faz sentido ele entrar no else. Não faz o menor sentido, porque aqui ele já está falando, ó, se for verdade, entre aqui. Ou então, entre aqui. Não faz sentido ele entrar nesse else, já que em cima eu estou passando o parâmetro verdade. Verdade. Tá vendo? Não passou nesse bloco aqui de baixo. Agora, e se eu tiver múltiplos parâmetros? Como assim? Vamos criar aqui um inteiro. Int número igual a 10. Bom, só testando. Imprimir ele para vocês verem. Ok. Olha lá, o número é 10. Beleza, tá bom. Então vamos fazer o teste agora. O que eu vou verificar? If número igual.
esse igual é como o Java verifica o que é realmente igual. Quando você faz só um igual, ele entende como tem um parâmetro que está recebendo um valor. Quando você faz um igual, ele entende que você está comparando dois parâmetros. Se o número for igual a 5, entre aqui. Else, entre aqui. Então, se o número for igual a 5, o que eu vou falar? O número é igual a 5. Ou então, o número é diferente de 5. Beleza. Vou passar isso aqui, vou mandar rodar. O número é diferente de 5. Ainda bem, porque a gente está vendo que esse número aqui é 10. Então tá, então vou mudar aqui para 10. E se o número for igual a 10? É igual a 10. É diferente de 10. O que ele vai entrar? É óbvio que a gente sabe que ele vai entrar no if. O número é igual a 10. Por quê? Porque número igual a 10 retorna true. Ah, que interessante. Então, vamos ver, tirar a prova disso? Número igual a 10. Eu posso printar isso. Olha só que bacana, cara. Dá para eu verificar isso no console. Eu vou saber como que o Java está entendendo isso aí. Olha lá, true. Ou seja, número igual a 10 é true. Então esse true é o que está chegando aqui dentro do if. E por isso que ele está entrando aqui dentro do if. Legal, né? Fala sério. Agora, quando eu quero comparar dois parâmetros diferentes, tipo int número, int outro número, recebe 12, por exemplo. Então eu posso vir aqui e falar, olha, se o número for igual a outro número, os números são iguais. Os números são iguais. Ou então, os números são diferentes. São diferentes. A gente espera que ele entre aqui no else, mas vamos ver o que vai acontecer. Ele entrou no else. Os números são diferentes, porque 10 é diferente de 12. Aqui, ó, nesse parâmetro, número igual a outro número, ele está retornando false. E dá pra gente ver isso se a gente fizer um sysout. A gente vê que o que ele imprime no console é false. Por quê? Porque os números são diferentes. Olha lá, false. Tá vendo? Legal, né? Outra coisa do if. Você pode construir várias estruturas dentro do if else. Como assim? Eu posso ter vários ifs acoplados, juntos, unidos. Tipo, número igual a 5. Se o número for igual a 5, entre aqui. O número é igual a 5. A 5, pronto. Aí eu vou fazer o seguinte. Mas se o número não for igual a 5, então ele pode ser igual a 6. If número igual a 6. Mas se o número não for igual a 6, ele pode ser igual a 44. Ou seja, eu posso fazer quantos else if aqui eu quiser. O Java me permite isso, entende? Ah, igual a 10 finalmente. Não, melhor. Igual a 102. E aqui embaixo eu vou deixar um else. Onde vocês acham que esse cara aqui vai entrar? Aonde é que vai aqui, onde é que ele vai entrar o processamento? Quando ele chegar aqui o processamento, onde que ele vai, em qual bloco que ele vai entrar? Eu garanto para vocês que ele não vai entrar nem no primeiro, nem no segundo, nem no terceiro, nem no quarto. Ele vai entrar aqui no else. Só que aqui no else, vamos supor que eu não saiba quem é esse número. Esse cara para mim é um parâmetro que está chegando na classe, não fui eu que defini. Então ele vai estar chegando aqui, eu quero printar ele. Não, beleza. Se você não é 5, nem 6, nem 44, nem 102, então quem é você? Aparece aí para mim. Eu venho aqui do run as. Ah, ele entrou aqui, ó. Ele não escreveu o número igual a 5, ele não escreveu o número igual a 6, não escreveu isso aqui, não escreveu isso aqui. Ele entrou aqui, ó, no system out e escreveu 10. Mas e se eu trocar esse número por 6? O que vai acontecer? É lógico que ele vai entrar nesse bloco aqui e vai ignorar os outros. Olha lá. O número é igual a 6. Legal, né? A gente acabou de aprender como que funciona o if. Tá aí, o if, ele é super simples. Dentro de cada bloco você pode fazer o tratamento que você quiser, seguindo o processamento da sua classe, e você não vai ter problema com isso. Praticamente
Nunca existe uma classe controladora sem o if embutido. E eu falo até mais, uma classe controladora, uma classe divisão, uma classe modelo, uma classe útil, qualquer tipo de classe, uma classe abstrata, não importa. Sempre você vai ter um tratamento lá dentro que você precisa comparar valores. E para isso você vai usar if, switch, for each, vai usar o while. Depende do que você precisa fazer. Agora vamos passar para o próximo. O próximo pra gente é o if já foi. Ok. O próximo pra gente é o switch. Então vamos lá. O switch não tem muito segredo não. Porque o switch basicamente é um if que entra dentro de de vários parâmetros já definidos. Ele só tem outra escrita e nele não tem como você comparar strings. Você só compara valores enumerados. Então vamos lá. Switch. Por que eu estou falando valores enumerados? Tem um tipo de classe no Java que chama enum. E você pode usar o enum dentro de switches. Ixi, eu criei aqui no pacote do if. Sem querer. New Java Project Switch. Tá aqui o switch. Não vou criar pacote, vou deixar no pacote padrão. Vou só criar a classe switch. Tá. Agora, pessoal, o que é uma switch? Uma switch é quando você tem vários interruptores e precisa escolher um. E para tomar essa decisão, você tem que ter algum dado anterior. Como assim? Bem, presume aí no caso, o relógio da sua casa, o relógio de energia, com todos os botões que ligam as luzes de tal área, de tal sala ou de tal quarto, todos os interruptores que ligam os aparelhos domésticos e tudo mais. Eu quero escolher um interruptor para eu ligar. Como que eu vou fazer isso? Vai depender do resultado que eu quero obter. Então é assim que o switch funciona. Cria aí um método main, a gente vai entender melhor fazendo. O switch ele já recebe um dado anterior, que é o que? É o dado que eu quero comparar, né, no caso. Ele tem a mesma forma do if, só que dentro dele eu tenho os casos. Caso seja isso, caso seja aquilo, caso seja outro. E o default, que é caso não seja nenhum dos outros. Então vamos criar aqui um inteiro int parâmetro recebendo, sei lá, 102, por exemplo, e vamos criar uma switch para esse cara. Switch parâmetro. Entra aqui dentro. Aí aqui no switch eu tenho algo bem bacana. Saca só. Aqui eu tenho os cases. Opa, peraí. Opa, coloquei o case vazio. Tá, case 10. Break. Pronto, só dando uma formatada, tá, pessoal? Quero que ele dê um sysout. O número é 10. O número é 10. Default. Não sei que número é esse. Break. Bem, primeira pergunta. O que é esse case? O case é o parâmetro do switch. Não sei que número é esse. Tá, o case é o parâmetro do switch, tipo assim, é como se fosse o botão do relógio aí na casa de vocês. Porque o relógio ele tem vários interruptores. Esse case aqui é como se fosse um dos interruptores. O switch só liga um interruptor por vez. Então você tem que saber o que está chegando aqui para saber qual interruptor você vai ligar. Ou seja, aqui no meu caso, como eu só tenho um interruptor caso o número passado seja 10 e o default, ele entrou no default porque o número não é 10. Detalhe, é sempre muito bom você ter um default. Por quê? Vamos supor que chega um parâmetro aqui no seu método que você não tem a menor noção de qual é o valor desse parâmetro.
Você tendo um default, você pode tratar e criar uma exceção para esse cara. Por exemplo, chegou um número aqui diferente de 10, então, olha, usuário, você inseriu um número inválido. Você inseriu um número inválido. Beleza? Pronto. Você acabou de falar pro cara, olha, você inseriu um número inválido, insere outro aí que esse aqui tá errado. Olha lá, tá vendo? Mas e se eu tiver aqui um case 102? Se eu tiver um case 102 aqui, eu vou falar, parabéns, você inseriu o número certinho, colocando um break. Beleza. Por que esse break aqui? Simples. Porque quando ele chegar nesse case e fazer esse processo aqui, eu não quero que ele faça mais nada. Mais nada. Então ele vai morrer aqui, ele vai parar bem aqui, ó. Vai parar a execução do switch aqui. Parabéns, você inseriu o número certinho. E se eu, ao invés de 102, eu colocar 10? Ele vai entrar nesse case aqui. Olha só que legal. O número é 10. Viu? O switch não tem muito segredo não. Você pega um parâmetro só e sai comparando várias vezes. Ao invés de fazer vários if e else, como a gente fez agorinha, eu faço um switch e saio comparando todo mundo. Legal, né? Fala sério. Salva vidas isso aqui. Então vamos pro próximo. O próximo é o for. O for, para quem já está acostumado com programação, ele não tem segredo nenhum. Um for nada mais é que um laço de repetição. O que é um laço de repetição? É um processo que vai ser executado múltiplas vezes fazendo a mesma coisa. É isso. Isso é um laço de repetição. É um processo que se repete. Pronto. Tem algum segredo? Não tem, né? Então vamos lá. For. Cria novamente o método main que vai ser executado. Aqui no for eu passo um parâmetro inteiro e eu vou incrementando esse parâmetro ou decrementando, dependendo da situação, do problema que eu tiver. Então aqui no caso eu vou colocar um int i, o valor inicial dele é 0, for int i igual a 0. Enquanto o i for menor que 10, eu quero que você incremente o i e entre aqui. What? O que isso aqui quer dizer, cara? Olha só, primeira coisa, criei um inteiro aqui dentro e estou dando um valor inicial para ele, 0. Esse segundo parâmetro aqui do for, o for é uma função, né, gente? Vocês estão vendo que eu estou chamando uma função. O segundo parâmetro dessa função aqui, desse método, define até quando esse laço vai ser executado. No meu caso aqui, até o i ser, enquanto o i for menor que 10. Enquanto o i for menor que 10, eu vou rodar esse cara, beleza? E o terceiro parâmetro define o que vai acontecer com o i. Ou ele vai ser incrementado, ou decrementado, tanto faz. Como eu comecei do 0, não faz sentido eu colocar um i menos menos aqui, decrementando meu i. Porque se eu fizer isso, eu crio um laço infinito, concorda? O i vai começar de 0, depois ele vai ser menos 1, menos 2, menos 3. Ele nunca vai ser 10, ou maior que 10, nunca. E se isso acontece, eu crio um laço infinito. Então vamos lá. Aqui dentro eu vou imprimir o valor do i, para saber qual valor que ele está assumindo aqui dentro. Então vamos lá. Run as application. Olha lá. Entrou uma vez, entrou duas vezes, entrou 3 vezes, entrou 4 vezes, entrou 5 vezes, entrou 6 vezes, 7, 8, 9, 10 vezes ele entrou lá dentro. E toda vez ele foi aumentando um valor. Que legal, né? Por quê? Por causa desse cara aqui, ó. E por que ele não entrou mais? Porque ele entrou 10 vezes. Na próxima iteração, o i ia valer 10. Ele verificou que o i ia ser igual a 10 e não menor, e não entrou aqui. Super, super, duper, cara. Agora vamos lá. O próximo for... antes de ir para o próximo, vou fazer um for decrementando aqui. Tá. Eu quero que ele comece de 50. Caraca, vai ficar grande. Ou seja, ele vai ser 50, depois 49, depois 48, 47, até que ele vai ser menor do que 10. Então aqui eu vou passar para maior, porque enquanto ele for maior que 10, ele vai entrar aqui. Vamos lá. Olha lá, que legal. Ele entrou 50, 49, até que deu 11. Por que ele não entrou de novo?
porque quando deu 11 aqui, ele foi igual a 10 e não maior. Mas e se eu colocar um maior ou igual? Assim. Se eu colocar um maior ou igual, ele vai até 10. A próxima iteração aqui ia ser o 9. Por isso ele não entrou, porque o 9 é menor que o 10, não é maior ou igual. Beleza, galera? É isso. Tranquilo, né? Beleza, o for é bem facinho mesmo. Agora eu vou mostrar para vocês o for each. O for each é um for mais trabalhado, melhor de se fazer, melhor de se estudar, melhor de se usar em qualquer atividade. Aliás, no caso depende, né? Não dá para falar assim, ah, é sempre melhor. Não dá. É tudo relativo. Tudo relativo no programação. Então vamos lá, cria aqui uma classe for each. E primeira coisa, ops, criei um pacote que sem querer. Primeira coisa que vocês vão se questionar, uai, mas o for e o for each se escrevem do mesmo jeito. Sim, eles se escrevem do mesmo jeito. O que muda? O parâmetro que você passa. Por quê? Porque no for each eu estou esperando receber um array. O que é um array? Um array é quando eu tenho um vetor, ou seja, eu tenho, vamos dizer assim, vários dados agrupados num único lugar. Por exemplo, isso aqui, ó, é um nome. Codificando. Ok, isso aqui é um nome. E se eu tiver vários dados, várias strings, vários nomes, por exemplo. Eu quero ter vários nomes. Então o que eu vou fazer? String nomes. Ops. Recebe. Abre e fecha chaves. Lá dentro coloca blog. Sei lá. Codificando. Codificando. Beleza. Como que o Java entende isso aqui? Ele entende que na primeira posição do meu vetor eu tenho a palavra blog e na segunda eu tenho a palavra codificando. Aí você me pergunta, como que eu acesso isso? Simples demais. Eu acesso isso com o número da posição que eu quero. Nomes 0 e nomes 1. Opa, esqueci que eu estou fazendo esses out. Preciso nomes 1. Pronto. Tudo bem. O que eu espero que ele printe aqui para mim? Eu espero que ele printe blog codificando. Tá? E tá lá, blog codificando. Uai, Juan, como é que eu vou saber, cara? Qual que é a posição que está chegando? Aí depende de como o seu método está implementado, o que você quer fazer, quais as operações. Uai, beleza, Juan, mas e se chegar um array lá de posições variadas e eu não sei qual que é a última posição? Ah, mas não tem segredo, aí você dá simplesmente o nome do array, .length, né, no caso, e ele vai te retornar o tamanho desse array. Pronto, você acabou de descobrir. Olha lá, 2, eu sei que tem 2 elementos ali dentro, que é o que? O blog e o codificando. Ah, não, beleza, Juan. O negócio é o seguinte, eu quero percorrer esse array e eu quero exibir todos os dados dele, cara, sem saber, sem me preocupar com qual que é o tamanho desse cara, tá? Onde que eu vou parar. Não, só quero percorrer e mostrar para o meu usuário os valores que tem ali dentro. Então, para isso a gente pode fazer um for each. Olha o tanto que é fácil fazer um for each, cara. Você cria aqui uma string dentro do for, por exemplo, porque o meu array é de strings, né? Se fosse um array de inteiro, seria um inteiro. E aqui dentro você passa tipo nome, por exemplo. Aí dá 2 pontos, depois dos 2 pontos você dá o nome da variável, nomes. Ou seja, for string nome dentro de nomes, entre aqui. Para cada nome, para cada string dentro do array nomes, ele vai entrar nesse for. Então se eu der um sysout aqui em nome, ele vai imprimir para mim todos os nomes lá dentro. Olha que top. Cara, isso aqui sim, eu garanto, isso aqui você usa demais. Em programação desktop, em programação web, em qualquer outra linguagem, você sempre vai usar um for each se ele estiver disponível. Sempre vai. Por quê? Porque esse cara é fácil, todo mundo bate o olho, já sabe o que está entendendo.
já sabe o que está acontecendo, já sabe como implementar, não tem segredo, sacou? Muito bacana, né? Eu adoro usar isso aqui, ó. Isso aqui eu adoro usar mesmo, mas você tem que ter cuidado, porque sua aplicação, além de visar produtividade, além de visar o objetivo dela mesmo, ela tem que visar performance. E laços de repetição nem sempre trazem muita performance quando você coloca um dentro do outro, porque você acaba complicando muito seu código. Então agora vamos falar do while. Ó, já falei do if, do switch, do for, do for each e agora do while. O while é um cara... Ah, acabei de lembrar que tem outro cara aqui para falar. O do while, que é outra estrutura. Bem, o while é um cara assim, bem parecido com o for. Então vamos lá. O while basicamente é um laço com um só parâmetro. É tipo, enquanto acontecer tal situação, faça isso. Entendeu? While do inglês, enquanto. Então vamos lá. Main, cria o main aí. O while, chama ele assim. Aí aqui dentro, ele tem um bloquinho. Dentro desse bloco eu vou passar qual a condição que eu quero para ele. Enquanto true. Não, vou fazer isso não. Primeiro, vou criar um inteiro. Int i igual a 0. Beleza. Enquanto esse i aqui for menor do que 100, entra aqui dentro. Ou seja, se o meu i for menor que 100, eu vou começar esse i do 1, tá? Eu vou deixar aqui menor ou igual. Enquanto o meu i for menor ou igual a 100, entra aqui dentro. Aqui dentro eu vou imprimir o valor do i, para não complicar nada. E depois que eu imprimir o valor do i, eu vou incrementar o i. Ou seja, eu vou adicionar 1 ao valor do i. E aí eu vou fazer uma verificação aqui dentro. If i... Ops, não, desculpa, não preciso, porque o while já faz isso para mim. Bem, beleza. Enquanto o i for menor ou igual a 100, eu vou entrar aqui dentro. Aqui dentro eu faço uma operação e incremento o valor desse i, para garantir que o meu laço vai terminar. Senão eu crio um laço infinito, meu programa nunca vai parar de rodar. Opa. Olha lá, ele rodou do 1 ao 100. Maneiro, cara, maneiro. Ah, Rui, em que situação que eu vou usar o for? Em que situação que eu vou usar o while? Depende de você. Depende do que fica mais simples para a aplicação. Depende do tratamento que você vai fazer. Por exemplo, se você estiver mexendo com threads, onde é que você vai mexer? Eu garanto que é melhor você usar um while. Garanto. Assim, de cara. O que é uma thread? Ah, a thread é algo que fica rodando sem parar o tempo todo. Pá, 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 pá. Ele roda. Ou seja, se eu não preciso fazer um tratamento muito brusco, eu simplesmente preciso verificar o valor de uma variável só, eu não preciso incrementar nada, uso o while. O while nessa situação é melhor. Ah, mas eu preciso incrementar minha variável, porque eu tenho que acessar um array, e eu não quero acessar sempre a mesma posição, eu quero acessar posições diferentes. Então uso o for, não uso o while. Entendeu? É assim que vai acontecendo no Java, naturalmente. Tá, agora eu vou mostrar o do while. Vocês perceberam que o while, para entrar no bloco do while, você precisa de uma condição inicial. Uai, como assim condição inicial? Bem, se o meu i, vou mostrar para vocês ali antes de fazer o do while, se aquele i que eu criei lá fosse já de cara maior do que 100, ele nem teria entrado no while. Ah, é verdade. Vamos ver? 101. Ele nem vai entrar aqui nesse while. Aí você me pergunta, por que ele não entra no while? Porque o valor inicial do i é 101 e o while começa para todo i menor ou igual a 100. É por causa disso. Super baba, né? Super simples. Fala sério. Então vamos lá. Que o do while tem uma certa diferença. Por quê? Qual a diferença do while? A diferença é que o do while ele te força a entrar lá no mínimo uma vez. Você garante que no mínimo uma vez esse código aqui dentro desse bloco vai ser executado. Então aqui eu vou criar um inteiro aqui de fora, int j igual a 0. O do vai fazer para mim o j mais e depois vai imprimir esse j. Aqui o que eu vou fazer? Olha, eu quero que esse laço execute enquanto o j for menor ou igual
a 50. Ou seja, do faça isso, while enquanto isso. Entenderam? Faça isso enquanto isso. É o do while. Se eu rodar isso aqui, ele vai rodar até o 50. Olha lá. Opa, desculpa, até o 51. Aí você falou, uai, mas peraí. Ele não vai rodar enquanto o J for menor ou igual a 50? É verdade, ele vai rodar enquanto o J for menor ou igual a 50. Então, o que aconteceu aqui? Por que ele foi até o 51? Ele foi até o 51 porque o do entra antes do while, antes da verificação, da validação do while. Então, como no caso anterior lá do while eu tinha a verificação antes de entrar no while, aqui eu tenho a verificação depois que ele já entrou no bloco. Sacaram? Ou seja, faça isso enquanto isso, ele vai acontecer sempre uma primeira vez. Sempre se garante que uma primeira vez ele é executado. E por causa disso a gente tem essa certa discrepância aqui no final. Quando é que você vai usar isso? Novamente, depende do que você quer fazer. Você tem uma verificação que obrigatoriamente precisa passar uma primeira vez, faça com o do while. Pronto. E bem, pessoal, pela videoaula de hoje é só. Eu sei que o assunto é básico, tá bom? Eu sei que é muito fácil, eu sei que mas eu preciso mostrar isso aqui porque tem gente que não sabe. Tem gente que não sabe isso aqui, o que é normal. Eu acredito que a gente aprende as coisas quando vê. Então, como ninguém nasce sabendo, né, a gente precisa mostrar como que cada coisa funciona no Java. Eu sei que a aula ficou grande, por favor, enviem críticas, dúvidas, sugestões. Eu vou fazer o possível para responder o mais rápido. E eu fiquei muito tempo sem fazer uma postagem porque eu estou realmente com muito trabalho. Então tá complicado para mim manter o blog e manter meu trabalho, tá bom? Me desculpem por ficar todo esse tempo aí sem dar um feedback para todo mundo. Eu prometo me esforçar mais e na próxima videoaula eu já vou mostrar alguns dos tipos do Java. Por exemplo, enum, interface, classe abstrata, esse tipo de coisa. Porque na outra aula eu já vou partir para a orientação a objeto. Então é bom que você já saiba o que é um enum, o que é uma classe abstrata, o que é um método abstrato, o que é uma interface, qual o uso de interface. E a gente vai estar usando o ML para definir nossos projetos. Mas tá empiriquetando demais, né? Não tô. No mercado funciona assim. Se você for para o mercado, você vai ver que toda ferramenta em Java ela passa antes por uma padronização e por uma criação de arquitetura. E essa arquitetura é feita através do UML, que é o nosso modelo de planejamento Java, tá bom? Pessoal, muito obrigado por assistir o vídeo aí, por acessar o blog. Não deixe de se inscrever no canal, tá bom? E tchau, tchau, até a próxima videoaula.